Mas eu acho que é muito do campo, né? A primeira vez você tem que entrar em campo. Você vai ter que fazer, documentar, e aí a partir da documentação daquilo que você fez para chegar num final, você vai alinhar o processo. E quando você alinhar o processo, você vai otimizar para entregar mais rápido, com menos esforço. Tudo, absolutamente tudo que a gente faz, a gente encaixa dentro de um processo. E quando você não precisa pensar no próximo passo, você ganha produtividade. Só que se não existir um processo, eu estou começando do zero todo dia. Já parou pra pensar nisso? Olá, mundo! Seja muito bem-vindo ao Papo Web, o seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. Robson aqui. Ó, dessa vez deu certo. Dessa vez deu certo. E nesse podcast a gente vai falar sobre o impacto no processo no seu negócio, né? Onde você cria processos para você fazer suas tarefas diárias aí, para você organizar e você conseguir ter um fluxo muito melhor de trabalho. E se você está nos escutando aí nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, iTunes, não esquece de avaliar o nosso podcast aqui, avalie ele com as 5 estrelas, porque quanto mais você avalia, mais desenvolvedores a gente consegue alcançar. E muito, muito, muito importante também que você compartilhe, senão o processo que você criar... ponto e vírgula, não vai subir campanha. Alguma coisa vai dar ruim. O processo não vai funcionar. O processo não vai funcionar. Exatamente. E bom, nesse podcast a gente vai trabalhar aí os pontos negativos, pontos positivos, como que você identifica um processo, como que você otimiza ele, como que você faz processos em áreas que você necessita de uma criatividade, qual o melhor momento de você quebrar um processo, enfim, a gente vai trocar uma ideia aí bem legal sobre o processo. E qual que seria a nossa primeira pergunta que a gente tem aí? É justamente essa questão de pontos positivos e negativos, no seu ponto de vista, o que você acha que... Qual que é a vantagem, desvantagem, produtividade, escalabilidade? Acaba tendo bloqueio criativo ou não? Ponto positivo e negativo de um processo? Eu não vejo... Ponto negativo de um processo é quando o processo não está certo. Se o processo estiver certo, ele é... Saca? Tipo, nada que a gente faz aqui é sem processo. Hoje a gente tem uma empresa com 4, 5 membros na equipe que atende 19 mil alunos, porque tudo, absolutamente tudo que a gente faz, a gente encaixa dentro de um processo. Então, o que a gente está fazendo para gravar, o hack de uma câmera, o checklist que a gente faz antes de sentar numa cadeira. Antes de sentar aqui. Todo o checklist que a gente acabou de fazer aqui, o áudio e tal. Tudo isso é um processo que a gente vai encaixando no nosso dia a dia para que a gente não precise pensar em coisa mecânica. E quando a gente não está pensando em coisa mecânica, a gente está pensando em criatividade, em mais conversão e mais resultado. Então, eu acho que, o processo tira a criatividade? Não, ele te dá tempo de ter mais criatividade porque você não está pensando nas coisas que você tem que fazer. E em tudo, cara. Num projeto web, processo, qual que é o primeiro passo? Conquistar o cliente, vamos fazer a prospecção, vamos fazer uma... Qual que é o segundo passo? Vamos fazer um briefing. Qual que é o terceiro passo? Vamos projetar o wireframe, vamos apresentar, assinar, para que cada etapa seja concebida do jeito certo. Próximo... Então, quando você coloca isso em processo, você não precisa pensar no próximo passo. E quando você não precisa pensar no próximo passo, você ganha produtividade. Outra coisa importante é quando você vai otimizando os processos, porque um processo nunca é construído da primeira vez, ele é construído ao longo de várias execuções, você começa a encurtar algumas etapas, né? Então, você começa a sacar que, se eu mudar essa chavezinha aqui, é uma hora menos, meia hora menos e tal. E aí, isso vai permitindo que você gere cada vez mais resultado com menos esforço. E como que você faz para você estar identificando esses processos? Que momento que você fala, aqui tem um processo, vamos construir? Não é que eu identifico, é que eu tento colocar processo em tudo. Saca? Tipo, vamos fazer uma imagem. Como é que eu posso encaixar um processinho aqui que vai agilizar isso? Porque no momento que sai da minha mão, vai cair pro Gu, vai cair para ti, vai cair para alguém da equipe, que se o processo estiver correto, o resultado final vai ser igual ou muito parecido. E se a gente está fazendo alguma... Tudo é uma linha de produção, né? A gente tem que chegar ao objetivo final que todo mundo curta. Então, eu acho que o processo ele te permite muito isso, né? Que qualquer um possa colocar a mão dentro daquela... e entregar o mesmo resultado. E é por isso que, vamos fazer uma imagem. Qual que é o processo que eu posso encaixar aqui? Eu não tento enxergar o processo lá, eu tento colocar o processo. Eu sempre vou tentar fazer isso. E se você for ver historicamente, é o que funciona em qualquer negócio, né? Começou lá com o Henry Ford, né? Fordismo, essa coisa que a gente segue muito, é uma coisa que eu gosto muito. E eu li em algum livro sobre o Fordismo e a partir desse momento eu comecei a tentar colocar em tudo. Então, do mais simples ao mais complexo produto que a gente vai desenvolver, eu tenho que ter processo em todas as camadas. É uma coisa minha.
É uma coisa de programador Isso também, sem contar né? que fica muito mais simples, né? Querendo ou não, as thumbs dos nossos vídeos do YouTube, por exemplo, você demorou 3 dias para fazer, mas não para fazer uma thumb, para elaborar um processo. Com o processo pronto agora, quando eu tenho que fazer a thumb do meu vídeo que sai lá, em 15 minutos eu consigo fazer a capa. O Cauê já tem o processo dele de exportar a imagem para mim, então a equipe não fica parada dependendo de alguém, ou de um passo, ou de uma pessoa, de uma aprovação. É simplesmente seguir o que tá lá que o resultado... Vai sair. Eu acho isso interessante também, quando a gente vai criar um processo, não pensar em processos bloqueantes, né? Porque tem muito processo que é bloqueante. Ah, o Gustavo fez A, o Cauê tem que fazer o B para eu poder fazer o C. Os nossos processos não são assim. Eles são construídos para que um só consiga executar. Então, pô, se por algum motivo o Cauê não exportar a foto, você sabe que você pode abrir o vídeo, tirar um print da foto, trocar lá no mockup que ele vai automaticamente trocar as três, sabe? Tudo tá já encaixado. Então, isso é legal também. Não é só para agilizar, mas também para permitir liberdade de entrega dentro da equipe. Quando a gente começou as capas, é bem que tu falou, pô, eu demoro 3 dias... Pensa para quem é programador entende, pensa num modelo. Quando você vai desenvolver um modelo dentro da aplicação, você vai perder muito mais tempo fazendo um modelo do que lá codar no controlador ou na própria dentro da aplicação, no hardcode. É muito mais difícil projetar um modelo. Só que uma vez que você projetou ele, você vai usar ele em todos os projetos. Então aquelas 2, 3 horas que você perdeu aqui, vai permitir que você execute aquele processo em segundos, às vezes. Coisa que você teria que repetir o teu código várias vezes, né? E isso te tomaria muito mais tempo ao longo prazo. Então, quando a gente encaixa um processo aqui dentro da empresa, para tudo, a gente meio que está aplicando o conceito do Dry, né? Don't repeat yourself. Não vamos se repetir aqui na criação disso aqui, porque a criação é complicada. A criatividade de você fazer uma coisa que é complicado dentro do processo do dia a dia. E você acha que existe processo para criatividade? Não, é bem o que eu falei. Eu acho que não existe esse processo. Eu acho que quando você vai construir um processo, você foi criativo para chegar primeiro a alguma coisa. Uma capa, por exemplo. Vamos na capa, que é legal. Você precisa ser criativo, né? Então eu criei uma capa. Eu fui criativo para criar a primeira capa. Eu vou perder bastante tempo ali. Talvez eu perca um dia ali para criar aquela primeira capa. Pô, cheguei no resultado. É isso aqui que eu quero. Agora eu vou construir um processo para que todas as outras capas cheguem ao mesmo resultado final. E aí, quando eu faço isso, eu não preciso mais pensar nessa capa. E isso vai me permitir ser criativo com outras coisas. Mas isso, no caso, então, quando uma atividade ela vai ter que ser repetida, correto? E quando essa atividade ela não tem que ser repetida? Aí não precisa de um processo. Aí, realmente. Mas eu acho assim, o que a gente faz no dia a dia aqui vai ter repetição. Então, o processo ele serve quando tá você alinhado à produtividade. A linha de produção. Não é nem produtividade, é a linha de produção. O que você vai fazer mais de uma vez tem que ser processo. É, porque querendo ou não, para que você possa escalar o mínimo possível, você tem que ter um processo. Pode ser um artesanato, um trabalho à mão. Você mesmo assim ainda precisa ter um processo, porque dificilmente você faz somente uma peça, ou algo que seja único. Geralmente, quando você precisa replicar isso, seja para um cliente, seja uma peça, uma imagem, você tem que seguir uns ritos, nem que seja para você obedecer um certo padrão de qualidade, um certo padrão de distribuição daquilo ali, mas você precisa seguir. Então, por mais que tenha a questão da criatividade por trás, é bem que o Bob falou, você vai acabar dedicando a sua criatividade em outros pontos para que você possa automatizar outros processos. E nada impede também desse processo ser revisto posteriormente, né? A criatividade, ela vai estar alinhada, ela vai estar no momento que você está criando aquilo, mas quando você for fazer... Repetir não existem, pode... Não, mas mesmo assim, não necessariamente dentro de repetição, mas dentro assim, você está criando, que nem você falou do artesanato, quando você está criando algo, você tem a sua criatividade, você monta aquela parada. Em algum momento, dentro do processo de construção daquilo, você vai ter um processo que você vai necessariamente seguir um passo a passo. Entende? Sim, os ajustes finos, principalmente ali, é que nem você para montar um vídeo, você precisa de uma trilha sonora. E outra coisa também que é interessante esse processo é igual, mas a história... Existem processos para que você tenha criatividade também, né? Então, pô, o que você faz para ser criativo? A gente está pensando só, qual que é o processo que eu vou utilizar a partir do momento que eu fui criativo? Mas não, para eu ser criativo, por exemplo, para desenvolver o site, eu tenho um processo. Eu vou acessar sites, vou buscar referências... Saca? Vou não só referência visual, mas também referência de conversão daquilo que realmente funciona. Então, tem alguns pilares dentro de um processo de desenvolvimento que vão me permitir ser criativo para que eu possa executar o processo e realmente ter o passo a passo do desenvolvimento. E quando tu falou de artesanato, Gu,
Uma coisa bem bacana. Primeira vez que eu tava tentando vir morar pra Floripa, eu vim várias vezes, voltei e tal. Uma dessas vezes eu vim período de férias e fui trabalhar para um tio meu. E ele fazia artesanato. Ele fazia artesanato e vendia lá na feirinha da Lagoa. Ele fazia aviãozinho de madeira e tal, barquinho de madeira e tal. E ele me contratou para montar os aviãozinhos. Então olha que bacana isso, cara. O processo ali era essencial no artesanato. Então ele me dava o corpinho do avião, ele cortava as madeirinhas, lixava, polia nas máquinas. Ele me dava o corpinho do avião com um cortezinho, 2 madeirinhas que eram as asas, aqueles palitos de churrasco que eram os palitinhos que eram os ferrinhos do avião. E eu tinha aqui, primeiro, cola a parte de cima e a parte de baixo. Depois passa os palitinhos e cola. E guarda o avião. No outro dia, então, eu ia fazendo um dia, eu só fazia aquilo, só montava essa estrutura. No outro dia eu vinha e cortava o que sobrava dos palitinhos e lixava. Então eu precisava que a cola ficasse por um determinado tempo. E eu ganhava por produção. Teve uma dessas vezes que eu vou fazer bem mais hoje, vou cortar tudo hoje porque amanhã eu vou pra praia. E aí os aviãozinhos desmontaram. Então, assim, o processo, ele, além de se tornar mais produtivo, mais ágil e de alinhar um produto mais correto, ele também garante que aquilo vá funcionar no final, na última ponta, saca? Então, você vai otimizando esse processo para que quando chega lá, não tem nada errado, não tem nenhum problema. E é por isso que ele precisa ser executado também. Acabou que já respondeu a próxima pergunta, que seria, vale a pena criar tudo em processo ou deixar acontecer no orgânico, né? Então, isso vai ficar diz respeito muito à parte de criação, né? Quando você precisa realmente criar algo novo, vai ser o orgânico ali. Mas quando você cria aquilo que você precisa repetir aquilo ou otimizar, vai nos processos. Você vai encaixar dentro do processo. Acho que a partir do ponto que preciso de 2 peças, de 2 imagens, de 2... Aí você tem que ter um processo, a partir do momento... E principalmente quando você vai delegar, né? Que acho que é um dos principais pontos. A partir do momento que não é você quem está fazendo e você precisa passar isso para frente, a pessoa precisa saber qual que é o ponto de início, assim, o ponto final. Para você é preciso, para delegar é essencial. Mas precisa também. Tem coisa que está na minha mão e que eu faço o meu próprio processo para desenvolver. Vou pegar, a gente está fazendo agora a agência lá do JDV, né? Que é o gerador de valor. Tudo que eu estou desenvolvendo nessa nova camada agora é processo. Está tudo dentro de processo já. E tudo que eu já desenvolvi é processo meu. Então, quando eu abro hoje uma conta do Google Ads, eu sei qual que é o processo que eu tenho. Eu tenho isso, sabe? Passo a passo. Pô, vai fazer o setup da conta. Setup da conta, vou no financeiro, faço lá o perfil de pagamento. Segundo passo, vou entrar lá nos públicos. Né? Não, segundo passo, vou instalar os pixels de container, fazer a validação dos containers, ativar os pixels. Terceiro passo, vou gerar todos os públicos. Público que acessou o canal, público que visitou o canal, público que viu o vídeo, 30, 60, 90, 180 dias. Depois eu vou para o site, quem acessou o site, determinadas páginas, quem virou lead. É um setup básico. Você vai construir a audiência do cara ali nesse primeiro setup. A partir do tempo ali, tudo que isso vai permitir que você faça remarketing, tráfego de verdade. Se eu não faço esse processinho no começo, daqui 30, 60 dias eu não tenho nada para trabalhar ainda. Não fiz o negócio crescer como um todo. Aí eu fiz isso, o que eu vou fazer? A mesma coisa no Facebook Ads. São processos que você vai fazer no setup de um site. Pô, mas antes disso, Robson, você tem que instalar o Google Tag Manager, você tem que instalar o Google Webmaster, você tem que instalar o Google Analytics. Esses pequenos processinhos aí, se você não tiver anotado, cara, você vai esquecer um ou outro. Então assim, checklist para levantar um site. Tem que ter. Um detalhe é que você pegou o projeto do Joalheiro agora para tomar conta, pularam essas etapas e você teve que refazer tudo de novo. Então, até tinha, mas enfim... Não tinha. Isso não foi feito. Todos os processos que foram criados, é um produto que está há mais de um ano no mercado, que é muito legal estar trabalhando com ele agora, porque é incrível o que a gente viu lá, né, Cauê? Sim. É uma história incrível, é um produto único realmente aí no Brasil, mas que tudo que foi feito até agora foi para vender, não foi para construir audiência, não foi para construir um negócio de fato. E aí é literalmente pegar do zero agora para construir tudo isso para a longevidade do projeto e tudo mais. Tinham algumas coisas certas? Tinham, só que não a nível de você poder escalar, tinha a nível de poder vender. Faz um lançamento, pega o dinheiro, saca, faz um outro, do zero de novo, sabe? Então não é assim que funciona um negócio de fato, é uma construção. E esse processo que a gente faz é o que permite essa construção, né? E como que você faz para delegar esses processos para as outras pessoas?
No momento que há um processo, é muito mais fácil de você ensinar o processo. Por exemplo, se eu for sentar hoje para te ensinar aqui a criar uma capa, vamos voltar na capa, que é um exemplo fácil de todo mundo entender, eu vou ter que te ensinar o brush tool, vou ter que te ensinar a régua, vou ter que te ensinar a sobreposição de elemento, vou ter que te ensinar a importação de imagem, vou ter que te ensinar alinhamento dentro da ferramenta. Então eu passo a ter que te ensinar sobre o Illustrator, que é o que a gente usa. Quando eu vou te ensinar um processo, eu falo assim, cara, abre esse arquivo, clica nesse botão, que é a substituição de link, clica na imagem e substitui a imagem pelo vídeo novo. As 3 imagens vão substituir. Clica 2 vezes aqui nesse símbolo, vem aqui nos textos, remarca os textos, as medidas são essas, você vai botar a medida aqui. Fez isso, os textos estão alinhados, arrastou, clicou fora, Command Shift E, você vai exportar, as imagens estão prontas. Então assim, são 5 passos. Se o cara não souber utilizar o Illustrator, ele pega de primeira esses 5 passos. É só ele anotar num bloco de notas. Se eu for explicar para ele como faz a capa, eu vou perder 2, 3 dias. Porque na capa tá o processo criativo ali no meio que tem que ficar muitas vezes da maneira com que você quer, né? E não necessariamente... tem outras coisas envolvidas. Tem a copy, tem a atratividade da capa, né? Tem a conversão, tem aquilo que a gente entende que funciona e não. Então não é só um design, né? Agora, no momento que tu tenha o processo, a tua única dúvida comigo vai ser, é esse o texto que eu tenho que botar? Não é alinhamento da capa, não é... É o que acontece toda semana. O Gustavo, ele não me pergunta mais se está alinhado, porque ele já sabe que está alinhado. As réguas estão lá certinho, como que ele alinha a capa, qual que é o tamanho dos objetos, isso está tudo no mockup. Tudo bem, mas quando você faz isso, você não acha que a criação ela vai ser refletida somente em você criar e não o Gustavo? Porque quando você ensinou o processo para ele replica o processo, mas ele não cria. Fica dependente de você a criação. Isso que foi um problema que aconteceu na época do Ford, tanto que reflete no filme do Charlie Chaplin, que ele só repete os processos que passam para ele e só. Então, tipo, a parte da criação ainda acaba ficando somente em você. Então, sempre que for ter algo novo, vai depender de você para depois passar para ele. Você não acha que isso seria um problema dentro da criação de processos? Depende muito, porque depende muito também de você buscar isso. Como, por exemplo, tu. Tu é o caso que hoje eu não te passo mais o processo. Tu cria o processo do vídeo. Porque tu foi atrás, tu imergiu, tu entendeu isso. No Gustavo, eu não passo mais o que ele precisa fazer para montar um curso. Esse processo o Gustavo sabe. Então ele vai imergir, ele vai fazer isso bem. Agora, o design não é o forte do Gustavo. Então, provavelmente, enquanto ele não se aprofundar... Todo desenvolvedor deve estar se identificando agora. Enquanto ele não se aprofundar em design, ele não aprender sobre UX, ele não aprender sobre design de conversão e coisas, que são coisas que eu tive que estudar por anos. Quando eu comecei também, cara, você pegar meu primeiro site era uma merda. Era feio pra caralho. Só que ou eu aprendo isso aqui para elevar o estado da arte, ou ninguém vai fazer por mim. E na época eu não tinha como investir num designer e eu aprendi. Hoje eu não tenho necessidade de investir. O Gustavo, se ele fosse abrir uma agência, hoje provavelmente ele ia contratar um designer. Porque ele realmente não é o foco dele. O que a gente tem que entender? Dentro de uma equipe, cada um tem uma habilidade única. A habilidade do Gustavo não é o designer. É a programação. Afinal, é para isso que serve a equipe, né? Entendeu? Então, no nosso caso aqui, a parte de design, a parte de visual, a parte que impacta a conversão, que impacta a estratégia, tá na minha mão hoje. E uma capa de um vídeo é um anúncio, cara. Então, por isso que isso tá na minha mão. Vai chegar um ponto que a gente vai ter um design? Tomara! Eu quero muito que a gente tenha um designer e que eu fique só na estrutura do funil, traqueamento, anúncio, escala, copy, que é onde eu mais curto fazer. Mas hoje o especialista na parte de conversão da nossa equipe sou eu. Então a capa vai ficar na minha mão. Já um processo de construção de curso não vai. Tem que ser vocês. No teu caso, quando tu for sentar fazer o teu curso, provavelmente tu vai correr a mim ou ao Gustavo para entender mais esse processo de escrever as aulas. Mas o vídeo eu não boto mais a mão. Como na programação ou num curso eu não boto mais a mão no Gustavo. Então acho que isso é a gente também. O processo ele começa a nos ensinar a parte de execução. No momento que eu tenho execução, eu tenho certeza hoje que, inclusive, sabendo executar o processo, se o Gustavo for fazer uma capa, ele vai fazer do mesmo jeito. Ele pode não ser tão criativo, pode não ficar do jeito que a gente quer o visual, mas ele vai ter um processo que ele vai conseguir passar para a gente executar também. Então, isso ele aprendeu. Mas a habilidade única dele não é o design. Então, não precisa focar nisso agora. E sem contar também que, assim, por mais que tudo tenha assim, um processo, você tem uma justifina que você acaba fazendo na hora, né? Que, querendo ou não, assim, na capa,
você pode mandar uma imagem, só que eu preciso enquadrar ela dentro da thumb. Num vídeo, você tem o seu processo de escolher a música, de escolher a trilha, de fazer os cortes, os efeitos e tudo mais. Só que a história, você monta, não tem um rito ali pra história. É bem isso. O Cauê, hoje, ele já monta a história sozinho, cara. Olha a evolução que ele teve. Tu já monta um curso sozinho. Essa foi uma evolução que vocês tiveram que, velho... 99% das pessoas que trabalham com infoproduto não tem essa evolução que vocês tiveram hoje de assumir essa parada. Você faz copy, velho, sem estudar copy. Quando você parou para estudar copy? A não ser aprendendo na prática o que a gente faz no dia a dia aqui. E um vídeo é uma copy. Tu consegue montar essa história sem precisar de mim. Quando tu começou a aprender comigo era só processo. Corta aqui. Não chegou lá? Então, assim, é uma habilidade que tu desenvolveu que tu pode assumir isso. Eu acho que isso também está muito relacionado dentro de uma equipe. Agora, se eu estou sozinho, ou eu vou procurar aprender, ou eu vou delegar isso, vou contratar um serviço, né? Não sou bom de design, não tenho como contratar, contrato uma ferramenta como o Canva, por exemplo, que já tem todos os processos prontos e tal. Para vídeo não tem jeito, ou tu vai desenvolver essa habilidade ou não vai fazer. Então, eu acho isso. O processo, ele te ajuda sim. Quem constrói esse processo é quem tem a habilidade única desenvolvida naquela parada. Se eu for hoje fazer um vídeo, por exemplo, é que nem eu te falei, me ensina um processo para eu aprender a trabalhar com o Premiere. Porque para eu sair hoje do Final Cut, ou tu me ensina ou eu vou ter que comprar um curso. Eu não sei o processo do Premiere. No Final Cut eu sei, sacou? Então essas coisinhas que a gente vai passando e que a equipe vai crescendo junto. O processo ajuda e o processo ele tem que ser construído pela habilidade única, a habilidade de quem tem. Massa. Ou desenvolve, né? No caso do Gustavo, por exemplo, ele pode, obviamente, comprar vários cursos de design hoje e desenvolver essa habilidade. Mas não é o que ele vai fazer hoje, o foco dele não é esse, entendeu? E existe algum momento que é inteligente de você quebrar o processo? Eu acho que para quebrar um processo, você tem que evoluir ele muito. E depende também da quebra, né? Por exemplo, às vezes é necessário. O último podcast que a gente fez, eu tive que quebrar o processo da capa dele. Porque a foto ficou do lado errado. Tem um motivo implícito. Se o motivo for fazer um teste, vamos sentar com o cara que criou o processo, porque isso vai acontecer. A gente está aqui para aprender. Então, às vezes, eu criei um processo e você enxergou no meio desse processo que ele pode ser melhorado. Vamos melhorar. Agora, ou vamos quebrar para tentar um paradigma diferente, um resultado diferente. Vamos quebrar o processo. Eu acho que sim, tudo é justificado. A gente está aqui para testar tudo, cara. Enquanto a gente não testar tudo, a gente não sabe realmente o que vai acontecer, ou se vai dar certo, se vai dar errado. Se o nosso dia a dia nos permite testar, testa. Se der errado, volta, faz de novo. Tem anos aí pra gente poder corrigir o caminho. É louco tentar buscar resultado diferente fazendo a mesma coisa. Isso, então, essa funciona. quebra tem que ocorrer em algum momento, seja para melhorar o processo, ou até mesmo para reinventar alguma coisa, tentar algo novo. E a gente tem que entender também que um processo ele só existe porque existe melhoria contínua, né? Um processo ele é melhoria contínua. Quando eu tenho um processo e eu melhoro esse processo, eu estou desenvolvendo algo a um nível mais alto. Essa quebra de processo vai acontecer num ponto que eu já conheço suficientemente para encaixar alguma coisa nova ou diferente que eu sei, através dos dados e dos testes que eu já fiz, que vai dar mais resultado. E essa é uma quebra de paradigma, é um passo a mais. Só que se não existir um processo, eu estou começando do zero todo dia. Já parou para pensar nisso? Não existe um processo. Hoje eu vou fazer um vídeo assim, amanhã eu vou fazer um vídeo assado, outro dia eu vou fazer um vídeo invertido. Se tu não tiver o processo daquilo que é eliminado, tu vai sempre ou demorar mais ou ter um resultado diferente, mas nunca um resultado melhor. Qual que é o processo que tu nunca vai quebrar? Copia o vídeo, organiza nas pastas, puxa na timeline, faz a história, encaixa na música, marca a música. Efeito, evento, troca, música, graduação. Quanto mais tu vai aprendendo, mais tu vai colocando elementos ali. Mas aquele processinho básico de corte é um processo que ele te agiliza e que vai dar certo sempre. Você não vai quebrar isso. Mas você vai quebrar vários outros. A música, o tom, levantar, abaixar, quantas músicas você está usando. Depende. Depende bastante. Na criação de vídeo, ainda assim, existem os processos antes da edição e tudo mais. Óbvio, eu tenho meu processo de criação de pasta, separação de arquivo, de decupagem, eu tenho todo esse processo criado. Mas na hora da montagem, eu ainda assim, dependendo do vídeo, eu tô na criação. Se eu replicar aquele vídeo, eu sei qual é o processo que eu tenho que fazer. Mas dependendo dos próximos vídeos, você não está replicando ele. Você quer criar algo novo
em cima do que já foi feito antes. Então você tem que recriar aquilo. Então você quebra todo o processo e refaz a parada tudo de novo. Mas em alguns pontos específicos, há sim processos. Que nunca vão ser quebrados. Que nunca vão ser quebrados. É isso aí. Mas dependendo no contexto geral, a parte da criação ali vai ser realmente feita e não existe um processo. Mas dentro de um ponto específico existe. E uma coisa massa também disso é que vai chegar um ponto que vai existir outros processos, mas que você sabe melhor. Por exemplo, hoje, cara, eu sei qual é o melhor processo para validar um e-mail, para verificar um CPF. Eu sei que aquele é o melhor, que eu não vou ter resultado melhor com outro tipo de processo. Então isso é legal também. Você acaba criando uma biblioteca, né? Uma prateleira de processos, de melhores processos para resolver determinadas situações. E esse é o melhor. E pode ser que alguém invente o melhor no futuro, mas enquanto não inventar, aquele é o melhor. Você já testou todos os outros, saca? Isso é legal do processo também. Ele te permite ter um acesso mais rápido a um produto melhor, a entrega de algo melhor, a otimização de algo a um nível top, sabe? Até que ponto que o processo ele está influenciando diretamente ali na qualidade do produto que você está entregando? Total. Totalmente. Ele influencia totalmente na qualidade. Pega a Apple, por exemplo, velho. A Apple ela não faz um iPhone novo, ela constrói um processo que vai desenvolver um iPhone novo. Até a ordem que aperta um parafuso, a quantidade de voltas que o parafuso é apertado é um processo, cara. Tá tudo documentado. E a qualidade. Tem alguma coisa que tem mais qualidade que a Apple? Não tem. Então, assim, é totalmente vinculado. E quando você chegar no processo perfeito, você vai ter um produto perfeito ou quase lá, né? Nem a Apple conseguiu o perfeito ainda. Mas... Xiaomi tá aí pra... Ganhou, né? Teve câmera, né? O Xiaomi ganhou na câmera e tal. Então, pô... É complicado, mas é o processo, cara. É um processo de montagem, é um processo de fabricação, é um processo de desenvolvimento de um site, é um processo de setup de um público, é um processo de criação de campanha. Eu não errei um processo agora no final de semana. Domingo eu trabalhei das 6 da manhã às 10 da noite porque eu errei um processo. Faltou um detalhe no meio do processo e a campanha foi para o outro lado. Eu tive que refazer. Então, é isso. Seguir o processo é bom também, às vezes. Você tocou num ponto específico, né, de documentação. Como que você faz para documentar os seus processos? É que a gente cria mockup para tudo, né? Mockup ou checklist para tudo. Então, não é que a gente documenta, a gente cria uma documentação... Um step by step? Um step by step, uma execução daquilo. E tem coisa que passa a ser automática, né? Que nem, sei lá, para construção de um curso. É normal, a primeira coisa é o conceito de bandeira verde. Bandeira verde. Então é automática, coisa que tipo não precisa estar escrito num documento para você lembrar. A capa, a gente tem um mockup que a gente baixa lá e tá lá tudo que precisa ser feito. E esses são os cursos normais, né? Os cursos que a gente vai, esse curso vai para lançamento. Primeiro que a gente faz, vai lá no Mentor e importa a oferta irresistível. Preenche essa oferta aqui. Tô fazendo isso no agente de valor essa semana. Então, assim, são processos que a gente cria e executa, né? Por que isso é importante? Porque quando for construir o vídeo de venda, você vai abrir esse mockup. Quando você for construir um workshop, você vai abrir esse mockup. Esse mockup não, esse mapa mental, né? Esse workshop, esse framework. Você vai fazer uma campanha, você vai abrir o framework. Você vai estruturar os módulos para gravar o curso, você vai ir nesse framework, porque lá tem os entregáveis. Então, basicamente assim, a gente segue um processo que são 4 checklists que você preenche e que isso vai ser utilizado para tudo dali pra frente no curso. E a vantagem é que se você fizer, não vai ficar faltando algo lá na frente, né? Algo que você... Putz, verdade, passou desapercebido esse ponto, já montei toda uma certa estrutura e um ponto primordial acabou... Mas por que passou, o processo tá errado. Por que ou não seguiu o processo. Não seguiu, a gente não seguiu o processo. Em alguns cursos ali que a gente viu depois, pô, se tivesse seguido o valor desse curso seria outro, sabe? E não que o curso seja ruim, o curso é top, mas ele acabou não sendo vendável. A gente teve esses problemas aí, cara, e foram 34 ou 36 cursos que a gente já colocou hoje para rodar. Então, assim, da onde que saiu esses processos? Dos erros que a gente teve em todas essas vezes. E que a gente foi corrigindo e foi entendendo que não é assim que funciona. E aí, a partir disso, a gente tem um framework. Se a gente seguir, a gente não é que a gente vai fazer exatamente o que está ali, mas a gente vai evitar ter os erros que a gente já teve anteriormente. Sacou? Você pode até ter um erro novo, mas o que a gente aquele erro que você já teve, você não vai ter mais. Pra gente fechar até esse podcast, já que a gente falou de várias partes aí da criação de processo, dos benefícios, enfim. Qual que seria o seu passo a passo para você criar um processo? Poxa, é complicado porque não tem um processo eu não tenho um processo para criar um processo, cara. Eu nunca pensei nisso, ó.
Tá aí um processo que falta. Mas o que geralmente acontece é a gente tenta chegar num primeiro produto final e chegando nesse produto final a gente tenta montar um processo para chegar nele de novo. Tenta entender o que foi feito ali. Principalmente em coisas pequenas, né? Na capa, por exemplo, é isso. Vamos desenvolver a capa, tá aqui a capa pronta. A partir disso eu vou construir um mockup e aí eu vou ensinar alguém a pegar esse mockup e executar aquele processinho para tirar a capa. No site, pô, vai anotando o que você vai fazendo, sabe? Foi como eu cheguei no meu checklist. Pô, toda vez que eu fazia um site, vou fazer alguma coisa, esquecia outra. Toda vez, esqueci alguma coisa. O que eu vou fazer? Peguei um mapa mental, fazer o site, etapas do site. Pronto, tá aqui o checklist. Depois etapas do site, etapa de deploy. Tá aqui o que eu tenho que fazer. Instala Pixel, Tag Manager, não sei o que lá. Quando você vai fazendo isso, você vai tendo checklist. Aí o checklist te permite reexecutar. Mas eu acho que é muito do campo, né? A primeira vez você tem que entrar em campo. Você vai ter que fazer, documentar, e aí a partir da documentação daquilo que você fez para chegar num final, você vai alinhar o processo. E quando você alinhar o processo, você vai otimizar para entregar mais rápido, com menos esforço. O processo nada mais é do que uma organização, né? Você seguir ali um... É um checklist. Um checklist resume um processo como um todo, né? Claro, tem muito mais coisa em cima, mas o resumo de um processo é um checklist. A, B, C, D, ou 1, 2, 3, 4, 5. Vai checando e vai fazendo. Massa. Acho que é isso. Tem alguma pergunta? Alguma Não, coisa a mais? Não, tá tudo tranquilo. Né? Bom, então esse foi o nosso podcast, o impacto no processo do seu negócio. Antes de a gente terminar, faz o processinho simples, arrasta um pouco a tela para baixo, vai lá no compartilhar, clica em compartilhar no seu Facebook, no seu WhatsApp, enfim, manda para todo mundo, porque vai trazer essa galera para cá, ajuda eles a criar o processo deles, cria o seu processo também nas coisas que você faz no seu dia a dia, nas coisas que você tem como rotina e que você vai replicar tudo isso. Utiliza esses conhecimentos que a gente passou, que eu tenho certeza que vai te entregar muito mais produtividade. A qualidade do seu produto final vai ser uma qualidade muito superior e você vai conseguir replicar essa qualidade para todos os projetos que você vai estar desenvolvendo ou que você vai estar entregando de alguma forma. E, muito importante que você compartilhe. E não se esquece também, né, seguindo o nosso processo aqui também, não se esquece de avaliar esse episódio do nosso podcast, se você estiver nos acompanhando aí através do Deezer, Spotify, YouTube, não esquece de deixar seu comentário, seu like, compartilha com a sua galera aí, porque eu tenho certeza que a galera vai curtir receber esse conteúdo vindo de você. E terminando o nosso processo de finalização aqui, deixa nos comentários quais são os processos que tu já utiliza, o que tu achou desse podcast e deixa uma dica pro próximo, porque o conteúdo é criado para você. Senão o teu processo não vai funcionar, velho. É isso aí. Simples, né? A gente já sabe dos processos, né? Quem tem que vai ter um gargalo aí no meio. Bom, eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. Robson aqui. Valeu. Valeu.